Agora vamos compartilhar a tela e vamos dar o início oficial para esse bate-papo que eu preparei para hoje. Então, a musicoterapia focal obstétrica tem é uma formação que é online e síncrona. Comigo vai ser de toda com as datas que já vamos a ver desde abril até novembro, né? Eh, a musicoterapia focal obstétrica é o único modelo internacional que foi reconhecido pela Federação Mundial de Musicoterapia para trabalhar com pessoas gestantes. Sim, então, é, o modelo eu chamo de método Mami Sounds, que eh, foi desenvolvido dentro do Centro Camino, Centro de Musicoterapia e Investigação em Neurodesenvolvimento e Obstetrícia. Então, o modelo tem uma parte que é uma primeira parte de introdução à teoria, e essa introdução à teoria é uma introdução geral, onde no primeiro nível eu convido também parteiras, convido pessoal, profissionais da saúde que trabalham com gestantes. Então, toda a teoria vai ser a base do que vai vir depois, não no segundo nível, que aí sim é somente para profissionais da musicoterapia ou estudantes que estão fazendo a formação. Ah, no ano 2023, foi publicado no Music Therapy Today, que é jornal online da Federação Mundial, onde eh, eh, foi apresentado os diferentes tipos e modelos, não? Que foi reconhecido, não? O modelo foi reconhecido como modelo, porque tem outros tipos de de approaches que são como, desculpa que meu português às vezes não é tão ótimo. Ah, mas são alguns que são modelos, outros que são eh, metodologias. Então, eles fizeram uma divisão e na musicoterapia focal colocaram como modelo. Outra coisa que eu queria compartilhar, que eu desenvolvi esse modelo desde faz muito tempo. Eu comecei a trabalhar com grávidas quando ainda estava estudando musicoterapia. No ano 91, eu já comecei a trabalhar com grávidas. Então, eu já estou de 30 anos trabalhando na área. E tem um baseamento num conceito que eu desenvolvi, que eu escrevi, que está publicado no livro, das quatro esferas da gravidez e seus desafios, não? E as quatro esferas são atravessadas por três níveis. Ah, eu tenho aqui um mapa que eu utilizo para ensinar isso, que é um as quatro esferas são a esfera física, a esfera mental, a esfera emocional e a esfera espiritual. E cada uma delas, cada uma das quatro, vai pela futura mamãe, vai pelo bebê a nascer e também vai impactar no vínculo. Então, eu trabalho com esse esquema geral das esferas, é uma questão mais teórica, onde vamos trabalhando a fundamentação, não? Dos procedimentos, estão todos baseados no conceito das esferas.
Então, a formação, como eu falei, é muito dinâmica, é online, síncrona, é para profissionais, estudantes da formação oficial de musicoterapia. Também temos material bibliográfico próprio, eh, e trabalhamos todos diferentes cenários onde, onde você pode trabalhar não somente na área clínica, senão também na área hospitalar, né? Na área preventiva, com diferentes tipos de gravidez, gravidez na adolescência, de alto risco, saúde mental, fertilização assistida, entre outras, que são as que, ah, as que vamos a apresentar. Ah, eu falei que são 4 módulos que tem uma para finalizar, tem que fazer uma apresentação da experiência realizada com um trabalho monográfico também. São dois coisas diferentes. Eh, mas temos momentos. Depois do segundo nível, no segundo nível, vamos ver todos os procedimentos que tem o modelo. Tudo, o que faria um musicoterapeuta trabalhando com grávidas. Como são as atividades, atividades receptivas, atividades ativas, e tudo o que o musicoterapeuta tem que fazer para a abordagem, sim, da pessoas gestantes em os diferentes tipos de situações. Já vou falar das situações. Então, depois do segundo módulo, vão ter que fazer a experiência. Tem que procurar grávidas para fazer a experiência. Grávidas sempre tem. É difícil no início pensar, olha, onde vou conseguir para fazer o trabalho, mas na verdade é que sempre se consegue. Se não tem um conhecido, tem um centro de yoga, tem uma parteira conhecida, algum lugar vai dar para fazer a experiência. Ah, durante o curso, ah, todas as pessoas que fazem a formação, trabalhamos com um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, vamos trocando muita informação, todo o material está ali, porque é muito mais fácil para descarregar, fica sempre aí, e todas as supervisões, as dúvidas que tem, que se vão apresentando, de diferentes tipos, eu respondo e sempre escrevendo, né? Não falando. Não, o chat do WhatsApp, da formação, é escrito para que as pessoas possam encontrar muito mais rápido a informação. Então, é como um tempo entre o segundo módulo e o terceiro módulo, onde vão a fazer a apresentação do trabalho, do que estiveram fazendo, pesquisando, as experiências, que são sempre muito variadas, fazemos como um tipo de supervisão, sim? Eh, então, a respeito do material, eu queria compartilhar um vídeo do que fizemos para a promoção do livro, que esse é o livro que vamos a utilizar no curso. A jornada do vínculo começa muito antes do primeiro choro. Dentro do ventre materno, o bebê não apenas cresce, mas aprende, sente e começa a amar. Musicoterapia pré-natal, jornada musical no decorrer da gravidez. Este livro revela como a estimulação musical pré-natal e a musicoterapia podem afetar a mente do bebê e a díade. Com informações científicas e clínicas, você descobrirá como a música pode fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê, mesmo antes do nascimento.
A música não é apenas uma ponte entre a mãe e o bebê, mas também facilita o parto, fortalece o relacionamento familiar desde os primeiros momentos. Um recurso essencial para futuros pais, profissionais e pessoas interessadas que desejam saber mais sobre o início dos vínculos humanos. Musicoterapia pré-natal, jornada musical ao decorrer da gravidez, de Gabriel Federico, Instituto Langage. Então, esse é o livro que utilizamos para o curso, que eu recomendo de ler antes do início do curso. Né? É um livro muito acessível, não é um livro técnico, é muito acessível para para poder compreender melhor o que acontece dentro do útero, como chega ao mundo a música para o bebê, como a música pode se tornar num ponte de conexão entre a mãe e o bebê. Então, dentro do programa, temos a musicoterapia pré e perinatal, a diferença entre a estimulação musical pré-natal e a musicoterapia, áreas de aplicação, intervenção, os objetivos gerais, específicos, a classificação dos tipos de gravidez, efeitos e impacto da música na gravidez, audição fetal, neonatal, a teoria das quatro esferas da gravidez, gravidez na adolescência, e atividades experimentais para o trabalho em grupo. Também o que fazemos é um mergulho dentro do útero, também para conhecer o que acontece com a voz materna, a voz da mãe, como é o impacto da voz da mãe com a diferença que tem com a atmosfera intrauterina, com os sons externos da mãe e também o que acontece com o canto, quando ela canta. Então, como o bebê recebe a informação auditivamente, como percebe a vibração do som, mas também como percebe a informação das hormônios que a mãe transmite para ele com, enquanto vai sentindo a experiência musical, não? Então, como a experiência musical vai mudando diferentes tipos de sensações, de conexões no bebê, e como essa mesma música que a mãe utiliza durante a gravidez pode ajudar ao bebê depois para estimular, para acalmar, para ninar, sim? Também vamos falar dos tipos de situações de estimulação pré-natal, porque se você coloca no Google música e gravidez, vai ter esse tipo de imagens. Então, vamos falar também qual é a melhor maneira de estimular o bebê, porque essa aí que é muito romântica, colocando não os cascos na barriga. É muito linda, mas não é como tem que ser, porque é uma experiência muito forte, muito violenta para a audição que está no desenvolvimento. Então, vamos falar de como é o tipo de estimulação musical que podemos fazer com música editada, com música ao vivo, quais são os melhores instrumentos musicais para trabalhar e tudo isso. E depois também os tipos de grupos, o tipo de trabalho que vamos fazer. Os grupos de musicoterapia preventiva, ou que pode ser presencial, mas também que acontece com os grupos online, porque os grupos online têm muitas pessoas que podem participar, também muitos mais do que aqueles que poderiam ir para fazer atividade num local, né? Também vamos falar dos grupos de musicoterapia clínica, sim? A musicoterapia clínica é bem diferente da preventiva. A preventiva tem uma questão mais
que como se fosse um workshop, onde as pessoas vão fazer atividade e elas ficam, elas não têm problemas para se conectar com o bebê, estão com uma situação de prazer com a gravidez e às vezes é bem diferente a experiência, não? Quando falamos de musicoterapia clínica, podemos ter situações mais difíceis, não? Experiências difíceis, alguma situação traumática que a mãe que ela viveu numa gravidez anterior, eh, algum tipo de trauma, pode ter alguma questão de consumo de substâncias, enfim, tem muitas situações que podem tornar a necessidade de um grupo na área clínica ou bem o atendimento na área clínica individual. Por outro lado, também a continuidade que falava antes, que a continuidade do tratamento depois do nascimento do bebê. Então, não acaba com, com o final da gravidez. Um trabalho de musicoterapia pré-natal vai para o perinatal e o pós-natal. Então, é, é para pensar que você trabalha desde o início da gestação, pode trabalhar desde a procura da gestação, inclusive antes da gestação, até os 2 ou 3 anos do neném. Então, ah, o modelo ficou com um nome que, para mim, eu acho que é um pouco curto para a possibilidade que o modelo tem. Mas é somente o nome, por isso que eu gosto de fazer um pêndulo, não? Que vai ao pré-natal e ao pós-natal também, e vamos trabalhando juntos as diferentes perspectivas. Então, depois, para o programa, a continuidade, a continuação do programa, é o treinamento na área obstétrica, o trabalho no equipo interdisciplinar ou intradisciplinar, disciplinar, a supervisão clínica, as áreas de intervenção, que pode ser prática pública, privada, partos domiciliares, e como também poder fazer uma integração dos procedimentos da musicoterapia focal com atividades complementares. A respeito da prática também, vamos a ver a estrutura da musicoterapia pré-natal, as características do espaço de trabalho, como é a entrevista, a ficha que você tem para fazer uma entrevista, porque tem perguntas que não são muito comuns, não? E tem a ver com as fantasias que a mãe tem da própria experiência. Como foi o nascimento dela, se ela foi amamentada ou não, então se vai conseguir. Vamos fazer uma avaliação diagnóstica, que é própria do modelo, e, enfim, tudo a, a parte mais prática, ilustrada sempre com casos clínicos, porque eu tenho muitos casos clínicos para pensar. Olha, e como foi que você fala a perspectiva de gênero, né? E como é a perspectiva de gênero num caso assim? Então, tem maternidade ou paternidade trans, onde quem fica grávido é ele e não ela. Então, e é uma realidade que a gente tem que conhecer, tem que saber, porque é a realidade de hoje, né? Então, o que acontece em coterapia, transferência, contratransferência na musicoterapia focal, ah, como selecionar os materiais musicais, as gravações, partituras, como falei, trabalho clínico, preventivo, qual é o critério para agrupar, não para reunir as pacientes, eh, e as características que tem o atendimento online.
também plano de tratamento, planejamento de atividades, análise de dados e final do tratamento, quando a gente considera o final do tratamento, né? É quando nasce o bebê ou não? E aí a gente vai pensando, vai trabalhando juntos, vamos dando uma ideia de como é a continuidade do trabalho. A teoria, como falei, tem uma estrutura teórica e conceitos básicos que estão fundamentados nas psicoterapias breves, com o conceito de saúde na gravidez, e tem uma definição de musicoterapia na musicoterapia focal obstétrica, a teoria das esferas da gravidez, o conceito de foco e diferentes correntes que também eu tomei para desenvolver, né, a teoria, que é a psicologia pré e perinatal do Dr. Thomas Verny, o David Chamberlain, e o conceito de foco do Hector Fiorini, tem uma abordagem mais psicanalítica. Depois, os procedimentos são os 7 procedimentos e avaliação diagnóstica. O relaxamento por meio do movimento, a visualização criativa com música, o trabalho de canção de boas-vindas, o banho sonoro, massagem vibracional, improvisação dirigida com instrumentos musicais e a estimulação musical pré-natal no caso dos bebês que precisem algum tipo de atendimento para o futuro, não? Que tem que passar por uma cirurgia, tem o diagnóstico pré-natal de síndrome Down, ou tem alguma questão que vai precisar de intervenção ou vai ficar no hospital mais tempo depois do nascimento, porque ele vai nascer prematuro. Enfim, são diferentes tipos de situações. A, a formação tem uma duração de 60 horas, que não é só 60 horas de curso, sino que também tem a supervisão. A supervisão é um contato muito fluido que temos. Então, as datas da formação são abril, maio e junho, que são dois segundas ao mês. E depois temos em setembro e novembro. Então, entre junho e setembro, você tem que fazer esse trabalho de trabalhar com as grávidas. Tudo o material que eu falei, que estou falando do programa, a gente vai trabalhando devagarinho. Vamos trabalhando todos os pontos, porque eu acho muito importante que vocês possa se levar para vocês, levar consigo a prática, a ideia de como fazer a experiência. Isso para mim é muito importante. É, além do material para ler, sim? O que eu nas aulas eu não falo do mesmo que dou para ler, não? Vocês leem e nas aulas fazemos a troca, é um intertroco de todas as ideias, tudo aquilo que vocês pensam a respeito, com as situações eh, que vão surgindo a partir das experiências que tem. Se já tem a possibilidade de trabalhar, melhor, né? Porque vamos fazendo uma comparação entre a teoria, a prática, e eu gosto muito de compartilhar casos para que vocês possam ter uma ideia mais fechada, não dos conceitos que vamos trabalhar, sim? As aulas são 2 horas nas segundas, desde as 20 até as 22 horas. É um pouquinho tarde, mas é um esforço, não? Para fazer, mas todo mundo fica bem, gosta da experiência. As turmas que tivemos ficaram muito
felizes com todo o trabalho acontecido, porque além do material que temos no programa, também podem surgir, por exemplo, se tem alguma um documental, alguma o filme, um seriado que tenha a ver com uma temática que a gente está trabalhando, a gente vê ou assiste, não, o filme e depois fazemos um dia de debate que não tem, não está dentro do programa. Então, é muito mais o curso não é somente as datas que temos aqui, é muito mais do que isso. É, como falei, eu também faço no primeiro nível, é o nível de estimulação pré-natal musical, que é o primeiro nível que é aberto para outros profissionais da saúde. É, que eu acho que é muito rico também compartilhar, fazer essa troca com profissionais que trabalham com grávidas em diferentes áreas. Não, dá muita riqueza para pensar as intervenções musicoterapêuticas depois. Então, também tem, ah, bom, esse é um material para inscrição no curso. É, isso também. Vou passar. Isso aqui também. Olha, essa aí é uma conferência que estava falando de musicoterapia pré-natal no ano 97. Só para mostrar que a gente já faz muito tempo que está falando disso. É, tem o vídeo no YouTube também dessa fala, que eu falando para gestantes, não, sabe? É, mas eu tenho também outro curso que vai ser sobre a observação de bebês como ferramenta terapêutica, que são cursos que também são as mesmas segundas-feiras, mas são outros cursos que no geral, eu recomendo de fazer a formação e depois fazer esses cursos, não fazer tudo junto. Mas eu queria compartilhar com vocês para vocês saberem dos outros cursos que eu faço. A mesma coisa com bebês com desafios no desenvolvimento, que é um curso que vai para a segunda metade do ano, sim? Para setembro e outubro. E por último, o valor, né, do investimento para fazer o curso, que tem muitas pessoas que me perguntam se tem cartão de crédito para pagar em parcela, porque cartão faz financiamento, mas eu falo que eu não tenho essa possibilidade, mas se tem uma outra possibilidade, que é combinar as parcelas para fazer o pagamento pelo Pix, que também é uma possibilidade. Eu consegui uma pessoa que ele tem conta lá no Brasil. Eu moro na Argentina, eu sou argentino, não tem conta lá no Brasil. Então, é muito difícil para mim fazer esse tipo de organização administrativa, mas tem jeito de parcelar. Por isso que falava antes que tem opções. A minha ideia é promover a musicoterapia pré-natal e fazer que todo mundo possa fazer a formação. É, eu não teve nunca ninguém que não fez a formação por uma questão econômica. Sempre damos um jeito, sim? Então, não é um problema falar sobre isso também, tá? Isso eu queria compartilhar também com vocês. E aqui. Então, vou. Agora, se tem dúvidas, quem fazer alguma consulta, eu falei muito, mas queria que fique gravado, né? Toda a informação para as pessoas que não puderam assistir hoje.
Eu queria perguntar a respeito do certificado. Se Sim. tem algum certificado no fechamento da formação? Claro, claro. Tem um certificado da formação. O certificado da formação não é um certificado que vai habilitar para o exercício profissional da musicoterapia, porque lá no Brasil vocês têm lei de musicoterapia. Então, musicoterapeuta tem que ter certificação oficial de musicoterapia. Agora, este é um certificado de especialização em musicoterapia pré-natal. Uhum. Sim. Então, para poder levar à prática, precisa da certificação de musicoterapeuta. Sim. Sim. Agora, da formação entrega o certificado, sim. Depois da apresentação do trabalho, que é o último nível, no terceiro nível, vocês fazem uma apresentação, compartilham a experiência e fazemos uma supervisão disso, sim? Que depois será a apresentação no último nível. No quarto nível, vocês fazem a apresentação da experiência, já tem um formato especial. Eu passo depois tudo Ah, como tem que ser a, a, o armado, né? Como toda a estrutura, eu passo tudo, isso não tem problema. E depois dessa apresentação, que eu faço uma devolução ao vivo com todo mundo, somente tem que fazer um trabalho final escrito, que pode ser a mesma apresentação, com algumas correções que eu fiz, sabe? Então, não é muito difícil. O que tem que fazer é poder o material teórico ser levado à prática e fazer a experiência. Então, o mais importante é aquilo que o musicoterapeuta pode pensar sobre como vai ser o aporte para a saúde mental materna e do bebê, né? Saúde mental perinatal, que é tão importante, que é uma área que geralmente não é muito considerada, né? sim. Não é muito considerada. Então, eh, eu gosto de trabalhar muito nessa área porque é o Se início. pensar, é uma das mais importantes, né? Eu penso que sim. Para mim, sim. É assim Sim. mesmo. É assim. E a carga horária, eu não sei se você já tinha comentado ou não, o, tem a carga horária específica total? É, na verdade, é que eu fiz um promédio entre as supervisões e dá pouco mais de 60 horas. Pouco Ah, tá. mais. Uhum. É desde abril até novembro que acaba. O ano passado, acabamos em dezembro. Foi estendido mais 2 semanas e acabamos na metade de dezembro, eh, porque algumas das musicoterapeutas queriam apresentar o trabalho depois de acabar o atendimento. Então, a data de nascimento dos bebês era para meados de dezembro. Então, bom, e a gente fez assim. É muito flexível, é muito flexível a, a situação dos horários, da possibilidade. Eu faço a gravação de todas as aulas. Quando acabamos a aula, eh, essa noite ou ao dia seguinte, de manhã, tem a gravação da aula. Então, tem acesso durante todo o curso para revisar conceitos, todas as questões que se ficaram com dúvidas, então pode assistir novamente. Tá bom, obrigada. E Agradeço, Andréia.
São todas colegas. Ah, sim? Que bom. Professor, Sim. o meu único problema realmente é com relação ao valor. Porque como a gente ainda não acabou o nosso curso, né? A Uhum. gente ainda está fazendo a pós-graduação e vamos começar os estágios agora. Então, o que me pegou foi o valor. Com relação a essa divisão, é só o jeitinho que tá escrito lá que vai ser dividido ou tem possibilidade de dividir em mais vezes? Não, tem possibilidade de dividir mais vezes, sim, não tem problema. Tá. Somente que, por uma questão de organização, eu Uhum, é, eu tenho que falar com a pessoa que faz a administração, que é aquela que manda os e-mails, mas não tem problema. sim, Você diz, olha, eu posso pagar desse jeito, então parcela não em quatro, em 8 vezes e dá para, não vai ter problema não, tá? tá. É, Entendi, entendi. é simplesmente é, eu tenho muita boa vontade, então não tem problema de fazer assim. Para mim, o mais importante é que as pessoas que fazem a formação estejam desejando fazer a formação, tenham Hum, vontade de fazer a formação. É, e, na verdade, quando é um grupo que está estudando junto, é bem melhor também, é bem melhor, porque dá uma troca bem diferente, sabe? Não é o mesmo que quando tem pessoas de diferentes cidades. É, além de que, no primeiro nível, pode ter muitas pessoas que não sejam musicoterapeutas. Mas depois, quando já fechamos o grupo vai, sabe, tem uma energia linda, linda. As experiências que eu já teve com os grupos foram muito, muito boas, muito boas. E também temos eu tenho alguns eventos lá no Brasil que muitas vezes dá para coincidir também, né? Porque tem um congresso de pesquisa em musicoterapia que vai ser, acho que em agosto ou setembro, eu não lembro agora, que é acima do Rio. Não, não lembro a cidade agora, mas eu vou compartilhar também isso com as pessoas, porque que eu vou para aquele congresso, então se tem, muitas vezes as pessoas coincidem, né? O ano passado foi em BH, que eu viajei, fez a apresentação do livro também, estive com um grupo, com uma turma de Belo Horizonte. eh, Fizemos um curso também, uma atividade presencial. Então, é bem dinâmico tudo, né? E tem E muitas. como podemos adquirir seu livro? O livro pode, quando vocês quiserem, o livro está à venda no Brasil, é de uma editora do Brasil. Sim? Eu posso Hum. falar, posso fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês agora no chat o link do livro, Tá. onde porque eles mandam o livro para qualquer parte do Brasil. Eu tinha por aqui, só um minutinho, eu vou. Então, quando vocês leiam o livro, vão adorar mais todavia a área do trabalho. Aí já coloquei aí no chat. É do Instituto Langache, que também, se não conheciam o Instituto Langache, tem muito material sobre bebês, e tem material sobre música, tem algumas coisas de musicoterapia também. É muito boa essa editora.
Tá ótimo. Anotei aqui. Qualquer coisa pode me escrever pelo Instagram e eu vou responder em seguida. Tá. Bom, não sei, tem. Andreia, tá. Ui, ai, eu estou muito animada. Agora eu vou ver aqui direitinho como é que vou me organizar aqui, mas eu estou muito interessada, assim. Ah, que bom. Ainda mais as minhas colegas aí. Olha Uhum. lá, Vanessa, Marilei, tem mais alguém ou somos nós? Só Tem, nós aqui. É, tem, no momento, sim, né? Tem muitos que estão na outra live, né? Por causa do estágio. Mas a gente vai divulgar, sim. Joia, maravilha. Ah, a Beatriz. Beatriz é de onde, Beatriz? Você vê? Eu sou musicoterapeuta formada já pela FMU, São Paulo. Vê. E nós podemos, mesmo sendo estudantes ainda, o sim, curso em andamento, podemos fazer, né, o curso. sim, porque o curso é uma especialização da musicoterapia. Então, você para poder dizer eu sou musicoterapeuta precisa a certificação da musicoterapia, né? Então, vai ter os dois juntos, porque esse aqui acaba final do ano, então você já tem a, a certificação da especialização e que já teve muitas pessoas que fizeram o trabalho final da formação sobre o pré-natal também. Então, pode ser que façam as duas coisas. Vamos ver se dou conta. Oh, meu pai! Vamos dar, se Deus quiser. Dá um friozinho na barriga mesmo. Eu conheci o trabalho do Gabriel na formação. Eu estava Sim. ainda concluindo a faculdade. E aí, né, o financeiro não batia, eu não sabia como era assim tão flexível esse contato com você. E aí namorei bastante o trabalho ali, me organizei com as divulgações. Até ainda estava. A última vez que eu vi foi em novembro de 2024, e 24, e eu ainda estava vendo em conversão, não tinha visto ainda a divulgação em real. E é muito bom, assim, acho que se não for assim, uma coisa muito simples agora, com certeza vai ser para ser quando acontecer, sabe? Uhum. Aqui tem boa noite, meu nome é Lourdes, faço pós-graduação em musicoterapia, tenho interesse em fazer especialização em bebês. A professora Lilian Engelmann, que falou dessa palestra hoje. Impossibilidade da fala. Tudo bem, não tem problema. Sim, a formação, esto para Lourdes, a formação eu faço todos os anos. Então, se não dá para fazer esse ano, pode fazer o ano que vem, não tem problema, não. Eh, eu já tenho, desde o ano 2014, eu todos os anos estou fazendo a formação. Só que o ano que vem é muito provável que a formação não seja no início do ano, senão depois do Congresso Mundial de Musicoterapia, que vai ser na Itália. Isso vai ser em julho, porque eu tenho que fazer uma apresentação lá para a Federação Mundial, onde vou falar sobre ah, a área do bebê do modelo. Então, para fazer mais oficial a extensão do modelo para a área do bebê até os 2 ou 3 anos. E também vou fazer um workshop lá. Então, a minha ideia é fazer a formação do ano que vem
em espanhol, em inglês e em português. Então, tudo isso vai me levar muito trabalho. É, tem que preparar tudo. Então, o ano que vem vai ter a formação, só que provavelmente seja 2026 e 2027, né? Desde metade de ano até a metade de ano. Mas sim, vai ter a possibilidade de fazer o ano que vem também. E se quer esse ano fazer o curso do bebê também, pode ser. A maioria da turma do ano passado, elas vão fazer agora o outro curso, o curso do bebê. Nada. Então, eu estou contestando para o chat. Então, gente, se não tem mais perguntas, pode me escrever. Ainda estamos com tempo. Daqui a 2 semanas vai ser o início da formação. Começamos com o curso de estimulação pré-natal, o primeiro módulo, e aí depois já vamos mergulhar direitinho para a formação em musicoterapia focal, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me escrever, sim? Para perguntar isso, Vanessa, isso que perguntava você das parcelas, mesmo para oferecer para todas as presentes aqui, tá? Muito bem, muito obrigada. Não, de nada. Prazer. Obrigada, Prazer professor. é nosso. Prazer é nosso. Ok. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, professor. professor. Obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.